Olá pessoal, eu sou o Diego Sanches, sou o teu host de hoje e tô aqui muito feliz em participar e apresentar esse primeiro podcast da Agência do Bem. Hoje o tema vai ser como construir uma orquestra social do zero. Ah, você pode perguntar, mas Diego, você toca um instrumento? Você faz parte de orquestra? Não, infelizmente não, mas até o final desse podcast eu acho que vou tentar conseguir uma vaga na orquestra. Mas tem um ditado que fala assim, quem tem amigos tem tudo. E eu tenho 3 amigos que fazem parte de uma maravilhosa orquestra. Então recebam comigo aqui Henrique Machado, maestro da OJG, Daniel Bezerra, componente da OJG, e Jordão Augusto, assistente de gerência da OJG. E aí, pessoal, como vocês estão? Ótimo, rapaz. Prazer estar aqui com a gente, aqui com vocês hoje, né? Você, Diego, Jordão, meu querido amigo, Daniel, meu querido músico. Um prazerzão de poder estar iniciando esse trabalho hoje aqui, né? Vai ser, espero que seja bem divertido. Eu acho que vai ser, né? Com esse grupo aqui vai ser, com certeza. E você, Daniel, como tá se sentindo Muito hoje? bom estar aqui com o pessoal, meu maestro, assistente. Estou em casa, então, bem à vontade. Muito obrigado por estar aqui. Jordão? Tô animado, vai ser um papo interessante e com certeza bem engraçado. Não, tem que ser engraçado. Então, vamos começar as perguntas, né? Henrique, a Diga pergunta lá. que não quer calar. Como se constrói uma orquestra social do zero? Rapaz, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um trabalho como esse não começa na orquestra, né? Começa no trabalho que a gente faz assim, lá dos polos. Né? Por quê? É onde os alunos vão ter o primeiro contato, de fato, com o instrumento, aprender o básico, né? De como pegar, como se comportar, a postura, a questão técnica, tudo isso. A leitura de partitura, que é importante também, né? Para um trabalho como esse. Então, pegar os aspectos básicos, tanto do instrumento quanto da leitura, para que aí a gente comece a fazer a parte orquestral, que nesse primeiro momento é muito mais chamado de, por exemplo, de prática de conjunto, né? E aí depois a gente dá o nome de orquestra, porque a orquestra vem no sentido de você agrupar. É um grupo, Sim. né? Como qualquer outro. Então a gente vai ali num samba, qualquer coisa, tem um grupo tocando, é como se fosse uma orquestra, né? Que vai tocar lá Pode no considerar uma samba. orquestra, então. Pode considerar uma orquestra, é um Legal. grupo, né? Porque a orquestra, assim, grosso modo, é um grupo. Né? Sim. Só que o que vai mudar é o tipo de repertório que vai ser trabalhado, né? Então, mas o trabalho em si da orquestra começa antes da orquestra, tem um pré, né? Sim, Que é essa sim. parte dos nossos trabalhos, dos nossos polos, né? Como qualquer outro projeto, mas começa ali com o aluno indo pro polo, fazendo a aula de instrumento, pegando os princípios, que a gente chama de fundamentos musicais, para que ele sinta um pouco mais de segurança para poder encarar uma prática de conjunto, que é a orquestra. Ah, legal. Então, antes da orquestra em si, tem aulas, tem uma metodologia sendo criada com aqueles alunos ali antes da orquestra. Exatamente. Isso vale, né, até para quem está nos assistindo, para qualquer orquestra. Umas mais evidentes, como é o nosso caso, né, uma orquestra de projeto social, ou então qualquer outro grupo assim mais profissional também, mas aquelas pessoas ali profissionais já passaram por isso em algum momento, né, até chegar ali e poder integrar o grupo orquestral, Legal, sabe? legal. E você já passou por isso? Já. Um grupo assim? Já passei por vários, na verdade. Rapaz, o que mais tem nessa vida de músico é grupo, né? Para quem não sabe, eu comecei também em projeto social. Essa é a minha parte musical. Realmente foi assim, meu contato com música veio através de um projeto social também. E quando eu vi que eu estava gostando do que eu estava fazendo, aquilo ali me dava um prazer, né? Poder tocar no instrumento, poder tocar em grupo, fazer arranjo, que a gente vai falar mais pra frente também, essa parte de liderança que eu atuo hoje, eu fui buscando outros grupos para poder tocar e me aprimorar, Legal. né? Fazer aulas também, né? Procurar sempre fazer aula, para poder cada vez mais ter esse aprimoramento técnico que é importante, conforme você vai avançando com o instrumento, Sim. né? Para você não estagnar, não parar no tempo, Não. que é importante, né? Então, sim, passei por toda essa base para poder chegar onde eu tô hoje, né? E é isso, acho que os nossos alunos, eles passam por essa base e depois ali vão despontando para diversos lados. Alguns realmente seguem como instrumentistas e outros seguem carreiras tão lindas na música e fora dela também, sabe? Mas todos passam por ali de alguma forma. Não, é muito legal porque você falou sobre isso, sobre a base e pessoas que continuam a carreira de música. E temos Jordão, né? Que foi nosso aluno Exatamente. da MC e hoje em dia está na orquestra. Jordão, fala um pouquinho da sua experiência, como foi estar na MC, como é agora estar como assistente de regência na orquestra. Fala um pouquinho sobre você e sobre a tua carreira aqui na MC. Olha, eu comecei estudando música assim mais focado, um foco mesmo foi na Escola de Música e Cidadania, né? Que eu fui levado graças ao Renan, que também trabalha aqui, né? Que era meu amigo.
E lá foi meu primeiro contato, assim, com partitura, com esses instrumentos que até então eu não tinha nenhum acesso, como violino, viola, violoncelo, flauta transversa. Então, naquele momento se abriu um mundo novo, um leque de oportunidades que até então Você não tinha. eu não tinha, né? Então foi algo muito interessante. Eu comecei, caraca, eu preciso tocar um instrumento. Eu entrei na viola, eu não gostei. Aí eu fui pro violoncelo e falei, pô, Tinha que ser viola. Aí, opa, já achei um instrumento, mas que eu gostei mais. Aí depois fui pra flauta, pô, aí sim me achei legal. Até então, até chegar no instrumento que é o que eu toco hoje, que eu me dedico, que é o piano. Além do canto coral, que foi o que me fez conseguir também participar da OCNS, né? Nossa outra orquestra, a Nova Sinfonia. E eu fiquei bastante tempo na Nova Sinfonia, acho que eu fiquei uns 4 anos na Nova Sinfonia. Caramba, 4 anos. Acho que foi uns 4 anos, porque veio a pandemia, né? Imagina. Então, acabou que eu fiquei um bom tempo. E durante esse tempo que eu tava lá na Nova Sinfonia, conheci o Vitor e o Francisco, o então assistente de regência. Eles falavam muito da UFRJ, que foi onde eles se formaram, estavam se formando. Eu comecei a pensar nisso. Falei, caraca, será que eu faço faculdade de música? Será? Você não tinha pensado nisso antes? Não, até então não. Nunca pensei em fazer faculdade de música. Eu não Caramba. tinha essa... Sei. esse ensejo, assim, essa vontade de fazer música. E ter pessoas, né, que passaram pela faculdade perto foi algo que me incentivou muito, porque como eles já tinham passado ou estavam lá na faculdade, foi algo que eu fiquei, caramba, acho que eu consigo. E como tinha meus amigos também da época que também estavam com muita vontade de fazer, a gente se juntou pra fazer, e é um leve desabafo. Eu fiz a prova da Unirio primeiro, sendo que eu era meio sem noção, e eu não li o edital. Não se faz isso. Então, Não se mas faz eu tinha isso. 16 anos. Garoto novo, Tá acontece. perdoado já. Eu tinha 16 anos, não li o edital. O que tinha aí no edital? Tinha uma parte que é o de ditado. E eu nunca tinha feito um ditado na minha vida. Ditado? Chama de ditado melódico, né? Se houver uma melodia no piano, geralmente você tem que passar pro caderno essa melodia. Eu pensei ditado é aquele assim, orquestra. Se fosse esse, eu tinha Eu passado. coloquei ditado, isso aí tá fácil, pessoal. Mas não, era um ditado musical que eu nunca tinha feito. Então chegou na hora da prova. Nessa parte eu falei, já era. Não passei, fiquei chateadíssimo. Eu falei, caraca, eu vou desistir. Mas meu então professor e meus amigos me apoiaram. Falei, não, pô, a prova da UFRJ daqui a um mês, você tem que estudar. Eu passei um mês fazendo um ditado e passei. Imaginei, não caiu o ditado. Pô, caiu, bem difícil. Pô, fiquei um mês estudando que nem um maluco. Pô, mas passei. também o senhor Henrique faz essa aí, ele tá de hack, pô. O Vida Absoluta. Não, mas ele Tá de ele hack, não hein? conta. Ele não Tá de conta. hack. ele não Essa é outra coisa também. Eu vi do Absoluto, me falaram hoje sobre isso. Falei, cara, que é isso? Daqui a pouco a gente vai trazer esse tema. Não, a gente vai. isso não. Eu quero saber sobre isso também. Desumilde. Só isso que eu queria dizer. O cara tá de hack, pô. Mas é isso. Aí consegui, passei pra licenciatura em música na UFRJ. E acabou que eu tive que sair do projeto na época, né? Mas um belo dia, tava indo pra um show, né? Eu tinha acabado de entrar no show que eu tava indo. Henrique me liga. Não conhecia ele. Vocês não se conheciam? Não. Nunca nem tinha Mentira. visto ele. E o mais curioso, o pessoal fala até que a gente parece irmão. E a gente nunca tinha se visto assim. Dizem por aí que ele é meu pai. Polêmica. Sacanagem, pô. Polêmica no podcast. Eu tô velho assim, não. Mas acabei de chegar no show, o Henrique me ligou e falou, pô, vai ter uma orquestra nova na Agência do Bem, que é a Orquestra Jovem da Guanabara. Eu vou assumir como maestro. E, pô, me indicaram você pra ser agente assistente. Você quer? Começa semana que vem. Porra, óbvio. Caraca. E desde então, a gente tá aí, já vamos fazer 3 anos, né? De Que rápido, 3 Orquestra anos. Jovem da Guanabara. Passou rápido, né? Se me permite um parênteses aqui, o importante sobre esse rapaz aqui, a câmera pode até focar nele, pode deixar que eu foca nele lá, pra gente poder gravar bem o rosto dele. Pensa num cara talentoso, responsável e que me dá um orgulho de trabalhar. Vou rasgar a seda mesmo aqui, Caraca. pra ficar registrado. Porque se tem uma pessoa que eu tenho prazer de trabalhar esse tempo todo, é esse rapaz aqui, Jordan. Um excelente regente, estudioso pra caramba. Meu braço direito aí em 2 trabalhos, né? Aqui mais um.
E é um prazer, porque o cara é bom mesmo. Agora vamos voltar, só queria rasgar essa cena aqui. Elogio do nada no meio do programa, cara. Você que é bom, pô, espontâneo, sincero, do coração, pô. Abrindo aqui o coração, Foi pô. sincero. Pô, fiquei... Chora não, vai. Pelo amor de Deus, ainda não. Ainda não, vai ter mais coisa. Mas é isso. Então, desde então, eu venho estudando bastante regência, piano, que é o meu instrumento, e que a partir da faculdade eu consegui também ter um avanço muito grande nos estudos, né? Por ter uma oportunidade de estudar com professores renomados e tudo mais. E estamos aí. Foi uma trajetória que eu fico muito feliz por ter tido apoio de muita gente, porque acho que é sempre importante lembrar muito que importante. Se eu conseguir chegar em algum lugar, foi, claro, tem a parte do meu esforço, mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse tido as oportunidades e pessoas que olhassem e que acreditassem no meu trabalho de verdade, e que eu poderia evoluir. Então, acho que é sempre bom pensar nisso, gente, que é sempre bom a gente ter pessoas que a gente gosta e pessoas que acreditam na gente perto, porque isso faz diferença lá na frente. Uhum. Pô, muito legal saber disso. Tu falou de oportunidade, né? Que foi a que foi dada pro Daniel. Que ele falou que não tocava o instrumento que ele toca na orquestra hoje. Mas tem mais história do Daniel. Daniel, conta a história um pouquinho resumida de como se chegou na OJG. Bom, eu também comecei um projeto social, só que era o projeto social da minha igreja, que dava aula de música e era assim de graça, era só chegar e fazer aula de música. E lá eu conheci o meu professor de trompete, Giovanni Desideri, e eu comecei fazendo aula de Giovanni Desideri. Ah, tá. Aí eu comecei... Difícil. Desideri. Aí eu comecei a fazer aula de trompete, gostar do mundo da música, fui me aprofundando, até que, por conta, lá na igreja a gente tem uma Big Band. Aí eu era iniciante lá na Big Band e com isso eu fui entrando no mundo da Big Band e fui gostando dos arranjos, do Rafael Rocha. Aí eu me gamei em arranjo. Eu falei assim, cara, eu preciso começar a fazer arranjo. Até que teve um dia que eu tava tocando no quintal da minha casa, tocando trompete, aí passa a Milena e o Renan, lá falando que abriu vaga pra violoncelo no Polo. Aí eu falei assim, eu escutei você tocando trompete, aí vi no som, aí, tu quer fazer aulas de música de graça? Aí eu falei, eu quero. Tem de trompete? Ih, não, só tem violoncelo. Aí eu falei, já que eu quero arranjar, e é mais um instrumento pra... Aí eu falei assim, vou fazer aula. Aí eu cheguei lá, comecei a fazer aula no Polo com o professor Matheus, e fui gostando do violoncelo, o violoncelo foi fluindo e eu fui estudando os dois, trompete e violoncelo. E eu acho que 3 meses depois que eu tava no Polo, abriu vaga pra orquestra da OJG, começou os trabalhos. Aí, foi assim, chegou no Polo, já iniciou a orquestra, eu falei, caraca, beleza. Deu sorte. Aí cheguei lá na audição, teve muita gente que não foi. Aí eu acho que foram 5, 6 pessoas que fez a prova de violoncelo. Aí, quando eu fui fazer a audição, tava lá o Henrique, o Jordão não tava, né, na audição. Aí, foi um pouco nervoso porque no dia o Renan tinha mandado mensagem lá no grupo, não precisa levar violoncelo, que eu vou levar o meu. Aí eu, beleza. Cheguei lá, o dele sem marquinha, porque quando começa no violoncelo, tem que usar as marquinhas, que aí é a primeira, segunda, terceira posição, assim. E, cheguei lá sem marquinha, eu falei, caraca, agora como é que eu vou tocar nesse troço aí? Não sei tocar com marquinha? Aí eu, beleza, aí eu falei assim, ô Renan, tu vai ter que me ensinar agora, em 30 minutos, como é que toca sem marquinha. Aí ele, tu tem que colocar os 4 dedos juntos assim, que já é o primeiro dedo. Aí eu falei, caraca, olha aí agora. Aí beleza, fui na fé, bora. Aí eu fui tocando lá e teve coisa que eu fui tocando com o primeiro dedo só, porque eu não lembrava o troço. Aí quando foi, aí chegou o resultado, graças a Deus passei. E agora eu tô até hoje na orquestra. Entrou na MC, 3 meses, teve a orquestra pra poder fazer a audição, fez a audição sem as marquinhas e passou. Então o cara é um talento, né? Eu acho que dá pra falar que ele é talento. Total, sem dúvida nenhuma. O cara é muito bom. Ele falou uma coisa, que tem audições. O que seriam audições, como são feitas? Explica um pouquinho pra mim. Claro. As audições são a forma que nós temos para poder entender como o aluno está naquele momento em seu instrumento, né? Então, precisa de audição, obviamente, de ouvir, né? A audição do sentido de escuta, né? Então, como a gente não acompanha os alunos ali no Polo diariamente, é a forma que... Isso serve para qualquer trabalho, você fala assim, audição para canto, audição para instrumento tal. É a forma que aquele grupo de pessoas chamado banco, geralmente tem um conhecimento mais técnico sobre o assunto, tem de
ouvir aquele candidato e entender se ele está apto ou não para fazer parte daquele trabalho, né? Então, por isso que nessas bancas, e nas diferentes com a gente também, mesmo sendo um projeto, isso não quer dizer que seja diferente, costumam ter pessoas tecnicamente capacitadas para poder avaliar que aluno faz. E aí, no nosso caso, tem o diferencial que a gente tem aquela coisa da humanização do processo. Não é só a competição, que é comum em audições, né? Principalmente profissionais. Mas também de humanizar, entender que aquele aluno está no processo. Então, não vou avaliar ele como fosse avaliar um músico profissional, né? Porque, na verdade, você é muito criterioso e eu posso até criar um trauma no aluno. Sim. Né? E aí nunca mais vai voltar. E não é esse o nosso objetivo. Na verdade, é que ele tenha prazer de estar ali conosco, né? Então, assim, a gente tem um olhar mais humanizado, entendendo que o aluno X tocou de um jeito tal, estava nervoso e tal, mas ele conseguiu fazer o que pôde dentro daquilo lá. Aí um outro aluno Y chegou, estava mais confiante, mas aí não foi tão bem. Aí você consegue perceber que ele não estudou tanto quanto deveria. Entendeu? Então, o que a gente faz, então, assim, essa parte do humanizar a audição faz com que a gente priorize aquele nervoso, mas que conseguiu entregar alguma coisa, Sim. do que aquele que parecia ter facilidade, mas você viu que não estava nem aí e não estudou nada. Bem relativo, né? Sabe? Isso é a parte de humanizar esse trabalho, sabe? Porque pra gente é mais importante o aluno que tem ali a força de vontade e quer estar naquele trabalho do que o outro que só tá. Só tá por estar, não tá nem aí, fala assim, toca com facilidade. E aí pode ser que te dê dor de cabeça no futuro, porque pode ser um aluno que falta, né? Um aluno que ele não vai estar contigo. Sabe muito, né? Pra achar que sabe muito assim, não preciso ir hoje, que eu já sei, vou chegar lá no concerto e vou tocar, né? Então, eu sempre falo porque quando a gente faz a audição da OJG, por exemplo, que a gente já fala inclusive datas que já temos, eu falo com a banca, eu não vou estar na banca, vou estar quebrando o gelo, para o pessoal não ficar tão nervoso. Você não fica na banca? Não. Caramba, desde a primeira banca que eu faço, eu fico lá de fora, quebrando gelo, eu chamo de perturbar os alunos, né? Para que eles, assim, dar uma relaxada, entender assim, que é mais tranquilo. Então, eu fui perturbando eles, né? Os da vez ali, que vão entrar. Vou com eles até a sala da audição, apresento a banca, aí pergunto como é que foi o dia, se tá tudo certo, pegou muito trânsito no caminho, só vai dando fazendo um quebra-gelo. Né? Quebra o gelo. E aí explico, assim, só precisa fazer o que você fez, como você estudou, não tem mistério nenhum. Estudou? Estudei. Beleza, então, só se diverte agora, tá bom? O mais difícil você já fez que foi chegar até aqui, né? Então agora, só fazer o que você faz de melhor, né? E aí, com isso quebra muito, eles ficam muito mais confortáveis, sabe, assim, de fazer a audição. Então a audição é isso, eu acho que é o momento que a gente tem, a gente tem de alguma forma, fazer uma triagem dos alunos que vão participar do trabalho, né? Você baseando nisso, assim, tem os aspectos lá, né? Leitura, técnica, tudo isso, mas também desse lado humano do trabalho, de entender como aquele aluno está, como ele está ali se comportando, o comportamento dele, costumento na frente de uma banca, né? Que hoje já conhece um pouco mais, mas que antigamente não conheciam tanto. Sim. Né? Então a gente avalia tudo isso para poder escolher quem vai fazer parte do trabalho, né? Para que quando a pessoa entre, ela esteja já mais confortável, entendendo que ela pode pertencer àquilo ali, né? Porque é isso, é que eu sempre falo para os meus alunos. A Orquestra Jovem da Guanabara é uma orquestra que a gente chama orquestra de base. E quando a gente fala orquestra de base, é uma orquestra que é para ser o primeiro contato de muitos dos nossos alunos dos polos com um grupo, que tem vários instrumentos diferentes do dele. Né? E entender como aquilo funciona. E aí, mais pra frente, quem for seguir vai integrar outras orquestras intermediárias, quem sabe um dia até avançadas, e quem sabe um dia até profissionais, que esse é o nosso esse momento ápice, assim, né? Nossa, cara, onde chegou esse aluno que veio com a gente desde lá do Pola, sabe? Isso é muito legal. E como é a gente falar não? Ó, a pessoa fez a audição, até foi bem, mas olha, tinha poucas vagas. Pra vocês, como é falar um não, assim? É difícil. Eu imagino muito isso. Difícil. Muito difícil. Acho que esse ano foi a primeira vez que a gente passou por isso, né? Acho que assim, no começo era mais fácil, porque a gente não tinha um contato com eles. Verdade. Né? Agora tem Mas aí agora uma relação. É isso, né? Criou-se uma relação, a gente já está no nosso 3º ano de atividades, então já houveram os nãos, né? Assim, e é que eu falo com eles, quem está no trabalho. Eu falo para eles, vocês vão ser avaliados de uma forma diferente de quem vai entrar. Porque vocês já fazem parte, vocês naturalmente já estão, assim, relativamente mais avançados do que quem não faz parte desse trabalho. Então não é justo, até para poder permitir que outras pessoas participem, que a gente avalie vocês na mesma régua. Então... Porque senão a gente nunca vai mudar. Vai ser sempre vocês. Legal. E vocês também vão entrar numa zona de conforto. Não preciso estudar porque eu sempre vou passar.
né? Então, e aí o que aconteceu na última audição é que teve gente que já fazia parte do trabalho e não conseguiu voltar para esse porque o quantitativo de vagas não deu. Ele teve que entrar em contato, né? Falar de um jeito gentil com a pessoa que ela não poderia voltar, né? Por conta disso. Daqui a pouco depois até surgiu vaga, mas aí também te respeita, assim, tentou, mas aí te seguiu com o trabalho. Mas o não é doído, principalmente quando a gente cria esse vínculo com o aluno, né? Imagina. Mas é o que eu falo pra gente, o não faz parte do processo em tudo na vida, assim. A gente tem que aprender a ouvir não e seguir adiante. Assim, não quer dizer que esteja tudo bem naquele momento, mas pode ficar tudo bem mais pra frente. Então, assim, de se empenhar. Se você quer o sim em algum momento, vai em busca dele. Não, legal. Sabe? Legal. Então, Então o aluno ele pode fazer uma audição agora, não passar, mas no outro ano, quando abrir de novo, fazer. pode, desde que ele continue com a gente lá nos polos, né? Que é uma regra básica, estar nos polos. Ele pode sempre tentar fazer a audição sem o menor problema. Inclusive, às vezes, quando surge... Ele não passou, mas por algum motivo, quem entrou precisou sair, aí a gente convida aquele aluno, né, que ficou em segundo, terceiro, a participar, né, também. Mas, assim, nossa audição é doída porque tem casos, vale mencionar, isso aconteceu na primeira audição ainda. A sorte é que a gente não conhecia tantos alunos. Que teve... A gente precisou desempatar, não vou dizer o instrumento que não vai ficar fácil, a gente precisou desempatar porque tem um professor muito abençoado nessa agência do bem. Quem será, hein? Quem será? Que me dá uns alunos que me dão um trabalho pra eu decidir quem que vai ficar na orquestra. Então, tipo, eu então tinha... abençoado de ser muito bom. no sentido de ser muito bom. Caramba, maravilhoso. Então eu tinha lá, tipo assim, 3 vagas pro instrumento X. Eu tinha 4 ou 5 que gabaritaram tudo. Aí fica difícil. Eu falei, onde já ponto não sei do que? Todo mundo com 10. Já ponto não sei do que? Todo mundo com 10. Eu tive que pegar pela ordem alfabética. Pela primeira vez mentira. na vida. Falei assim, só sobrou o alfabeto. A, B, C, D, fulano não é J. Que pena, não passou. Caraca! Não entrou, Aí sabe? ainda ainda teve teve da um- pessoa é Tel e não entra na vaga porque Zacarias. tá com T. Zacarias. Não, você imagina se você Paulo. Amigo, infelizmente eu não vou poder entrar porque você não começa com X. Eu tive Caraca, que desembaixar o Xuxa, alfabeto. infelizmente. E ainda teve um Ano que fulaninho vem lá sempre que de fez prova pra 2 instrumentos, né? Não, teve um que fez pra 2 instrumentos, mas eu falei, tu fez pra 2? Vai entrar no que eu quiser, então. É isso. Fez porque quis. Se garante em 2, Exatamente. faz 2. E foi um dos 5 que eu precisei desempatar, mas foi fácil que eu botei no outro instrumento. Ah, maravilha, maravilha. Né, Daniel? Eu ia falar, era o Daniel? É o Daniel. Daniel. Pensa que é trompete. Trompete Não, não, céu. fala não. Vai falar. Ih, falou. Pessoal, desculpa. Agora você Agora, Daniel, entregou que Pegou o instrumento. Agora, quem sabe vai descobrir agora quem é o professor do instrumento. E o pior é que na audição, quando eu fui fazer a prova de trompete, eu tava sem trompete, sem a peça de confronto e, tipo, sem nada. Só cheguei lá. Aí, até que a Milena falou assim, ô Daniel, tu não vai fazer a prova pra trompete? Eu falei assim, não, vou fazer só de violoncelo. Não, faz de trompete também. Aí eu peguei de um trompete emprestado de moleque, ela me dá essa peça de confronto aí. Tu foi sem nada? Aham, fui sem nada. Aí eu cheguei lá na prova, fiz o ditado de primeira vista, assim... Porque de trompete já era o meu instrumento, então foi mais tranquilo. Ou seja, tava de hacker, viu? De hacker, pode você, de de hacker. De hacker. Ô, Jordão, você foi ex-aluno e como é você foi aluno e agora ser o assistente de regência? Você sente muita diferença? Você sente que mudou muito, talvez? Olha, é muito diferente, né? Porque, primeiramente, eu estava naquele local de aluno e a gente olha pros nossos maestros, né? Com muita inspiração, né? A gente se inspira muito. Acho que como aluno, sempre tem isso, né? Você sempre tem aquela pessoa que você se inspira. Ainda mais que alguém que você convive mais de um dia na semana. E agora com um professor muito diferente, ver isso, assim, sabe? Que é isso, é o local onde eu já estive. Ver alunos como o Daniel e muitos outros que estão crescendo é algo que me deixa muito feliz, sabe? Uma felicidade, um orgulho, uma coisa que você quer ver essa pessoa chegar cada vez mais longe e você saber que, por uma parte da trajetória dessa pessoa você esteve presente. Isso é É maravilhoso. muito bom isso. Mas é isso, é muito diferente, porque principalmente quando a gente é aluno, a gente acha que as coisas são um pouco mais fáceis de resolver. Sim. E quando a gente vira maestro, Percebe como é difícil. como é difícil e como exige, e como tem muita coisa por trás também, né? Não, As imagino, coisas não imagino. são tão fáceis assim. Então, é bem diferente, mas é uma experiência, tipo assim, muito boa. É muito bom. É muito bom você Seu aluno. sair do local de aluno para se tornar o local de professor. Traz diferentes olhares do Traz- mesmo trabalho, né? Sim, Não, isso que é do importante, mesmo eu acho. trabalho. Você vê como
as coisas funcionam, né? Isso é muito interessante. Não, muito maneiro, cara. Daniel, a gente falou sobre audição, falou sobre como é formar uma orquestra. Quero saber o primeiro dia que você começou o ensaio na orquestra. Como foi pra você? Pô, o primeiro ensaio, a gente até quando a gente teve a apresentação de 2023, a gente fez até uma lembrança, assim, de como foi o primeiro ensaio. Aí, pô, o primeiro ensaio, eu acho que se fosse falar, pô, uma palavra, caótico. Meu Deus. Caótico. Pô, o pessoal gritando, tocando vários instrumentos, o Ítalo boladão. Caraca, naquele dia, a pessoa mais irritada que eu vi foi o Ítalo. O Ítalo, pessoal, vai gritar, não sei o que lá. O Ítalo tava muito irritado naquele dia. Pô, o primeiro dia foi muito caótico e eu acho que a gente no primeiro dia viu o quê? 4 compassos na música? Eu acho que Foi foi uns isso. 4 compassos na música. A música tinha o quê? compassos 90 suaves, compassos. Fez... Mentira! Aí viu 4 compassos só na música. Pô, foi uma luta. Aquele dia foi uma luta. Por que não deu pra ensaiar no dia? Não, Tava muito eufórico. É porque Todo mundo começou a rir quando fez essa pergunta. porque como era tudo muito... muita gente não se conhecia, tava todo mundo ali naqueles primeiros atos, todo mundo se conhecendo, Sim, todo sim. mundo muito alegre, né? Então... era tudo muito novo pra tudo. Pra todo mundo. Todo mundo. é, O início de contato com o instrumento, o início do contato em tocar em grupo. E até porque a maioria do pessoal tinha no máximo 6 meses de instrumento, no verdade. máximo. Caraca, todo mundo era novo. Aham, Sim. O projeto Que nem tava eu bem tinha no 3 início. meses de violoncelo, tinha gente com 2 meses. Porque era tudo muito, muito novo no instrumento. E eu lembro que nessa época, assim, uma coisa que eu aprendi como maestro é que, assim, se você não conhece o grupo, começa a música e vê até onde você consegue ir. Então esse primeiro ensaio foi esse. Abaixei a batuta, nossa senhora. É que a gente fala hoje em dia, né? Um tava no tom, outro tava no Jerry, sabe? Outro no Assim, Jerry. nessa vibe. Foi um negócio que, nossa senhora. Mas assim, e é legal, inclusive você que estiver nos assistindo, assim, que já tem uma experiência muito, assim, libertadora, vamos chamar assim. Assista um grupo que tá começando, o primeiro dia de ensaio, dá uns 5 meses, vai assistir o ensaio de novo, você vê assim, a diferença que é, sabe? Muda Que foi muito? Muda. Caramba. Principalmente quando, assim, quando é do zero, como a gente tá falando aqui, né? O tema Ah. do zero. Em 5 meses, a gente fez concerto com 5 meses, se não me engano, 6. foi? Ou até menos, Cinco, porque seis. a gente começou em setembro e o concerto já foi em janeiro. A gente fez um ensaio aberto lá na nossa casa, né? Uhum. Em dezembro, mas o concerto foi em janeiro. Então, assim, Caraca, então foi muito pouco tempo. Foi assim. muito foi pouco pouco tempo. tempo. Levantamos a É, música e lá. teve gente que fez o concerto com menos de... não, a maioria fez com menos de 1 ano de instrumento. Sim. E aí, de vez em quando o Google taca lá assim, ó, relembre o dia tal. É. Falei, ô Google, faz isso comigo Não, não, meu Google, amigo. deixa pra lá, Google. Ignora. Ó, todo mundo desse É. tamanho aqui, Daniel, super novo. Percebi, tem fotos, Daniel muito pequeno, Sim, muito total. novo. Caraca, E tem aí quantos você anos? vê... Tô com 18. Eu Tá com comecei com 15. Pois é. Nossa. Daí você vê, tipo assim, compara, né? Fala assim, caramba, a gente tocava assim, né? E aí como a gente tá tocando agora, a diferença, assim, no período... Pra quem ouviu Sabe? o nosso trenzinho do Caipira no início. É. E pra quem ouviu da última vez, a gente E se tocou. perguntar, tem uma música que vocês tocaram no começo, tocam até hoje, e vê a diferença assim no... Até hoje, É. eu acho que não, porque o nosso repertório ele vai variando conforme o tema, né? Proposto. legal. Mas acho que de vez em quando a gente resgata o trenzinho e o rap da felicidade. São acho que a gente mais resgata quando precisa pra alguma coisa, né? Do repertório inteiro. Mas fora isso, não. Geralmente a gente realmente acompanha o tema ali, mudou, a gente muda também, né? E aí, assim, fazer um concerto no cinema, mas tá bom, a gente tem repertório. Pega lá, vamos, relembra, a gente volta, entendeu? E é legal relembrar, ver agora como tá assim, a música vai amadurecendo, né? Com a galera. É muito legal esse processo também. Você fala de repertório, como é escolhido o repertório de vocês? Bom, vamos lá. Começa em mim, depois passa pelo Jordão e depois chega Por favor. nos alunos como o Daniel, né? Como a gente faz, geralmente? Eu gosto que os alunos, não só os alunos, mas principalmente eles participem da escolha do repertório. Então o que eu faço entendo com a equipe, né, a equipe pedagógica, Sim, sim. qual é o tema que vai ser abordado naquele ano. Né? Por exemplo, esse ano a gente está com mudanças climáticas e justiça ambiental. Esse é o Legal, nosso legal. tema. Importante tema. Sim. Importante. E aí, depois que eles me dão esse tema, eu vou pesquisar, entender um pouco melhor sobre o tema. E aí, depois que eu entendo um pouco melhor, eu começo a entender por onde eu posso seguir para conseguir sugestões de música. Legal. E aí, baseado nisso, eu faço uma grande lista, geralmente com 20 a 30 músicas. E dessas 20 a 30, que é uma das formas de trabalhar, tem uma outra que eu vou explicar daqui a pouco, eu chego para a equipe e para os nossos alunos e falo, olha, o tema é esse, vamos trabalhar assim dessa forma tal, e temos essas músicas aqui. Então, vamos fazer uma votação
E as 10 mais votadas a gente coloca no repertório, tá bom? Beleza. E a gente vai lá, combina direitinho, faça um Google Forms, ou então lá no WhatsApp mesmo, como dá aquela enquete do WhatsApp, e boto lá e deixo geralmente uma semana de votação. Votação aberta. Isso, votação aberta. Legal. Né? Eu falo assim, cada um vota 10, como se fosse votar um concerto inteiro, né? Cada um vota até 10 vezes, votação aberta. Eu deixo uma semana, que aí quem não pôde votar naquele dia, vota no dia seguinte, esse podia para ter um tempinho de Bem votar. mesmo. Ou até escutar a música também, ver se curte ou não, né? Que eu acho que o objetivo disso é que eles tenham essa ampliação cultural, né, do leque cultural, de conhecer outras músicas que às vezes não são das suas vivências. E aí, paralelo com isso, faço uma votação também com a nossa equipe, né? A equipe pedagógica, a equipe da instituição mesmo, também para participar desse processo. Junto as duas coisas e aí chega no resultado. E aí, que resultado foi nós em conjunto que selecionamos de repertório. A gente fez esse ano dessa forma. No ano que a gente fez o Temas de Filmes, que foi o ano... Foi passado ou retrasado? Retrasado, 23. Foi final do retrasado. Foi final do retrasado, 23? Que foi quando a gente fez aquele revival, né, da repertório do primeiro ano. Eles eu deixei livre para escolher, darem sugestões de música, inclusive. Eu falei, como é tema de filme, eles vão falar com mais propriedade, não vão ficar tão perdidos. Eu falei, gente, o tema é esse. Deem sugestões de quantas vocês quiserem. Isso aqui eu anotei mais 50, assim. Fácil, mais 50. Era muita sugestão. Eu falei, gente, essas crianças sabem de tudo isso, meu Deus. Aí tinha filme que nem eu conhecia. Filme mega desconhecido, assim. Aí tinha criança que mandava... Donnie Darko. Não, aí tinha criança que mandava assim... Poderoso Chefão. Esse aqui me mandou Poderoso Chefão. Eu falei, Daniel conhece Poderoso Chefão, mas tá bom. Aí tinha criança que mandava Cinema Paradiso. Eu falei, onde que essa criança viu Cinema Paradiso, gente? Eu fiquei chocado. Sabe, aí o escritório também deu sugestão, juntei, e aí depois a gente fez a votação de novo, e escolhendo um tema. Foi um dos temas mais maneiros, mais legais que a gente fez até hoje também. É do ano retrasado. Do ano passado foi nessa pegada também, da pluralidade cultural. E saiu de primeira, geralmente eu travo pra falar. Vou nem repetir que não realmente sai não. Mas, né? E esse ano dessa forma. E a gente montou um repertório muito legal, que eu não vou revelar ainda, que é surpresa, mas nos acompanha nas redes sociais, @Agência do Bem, que a gente mostra tudo lá. E a gente tá fazendo o quê? Terminando o nosso primeiro ano, né? Com o repertório do ano passado ainda, que esse que a gente fez um passeio pelo Brasil, tanto que o nome do concerto é esse, Meu Brasil, e aproveitando a ocasião, não sei quando nós vamos lá, aproveitar. Bom, esperto. Teremos 2 concertos para poder fechar ainda. Primeiro concerto dia 11 de maio, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, ali no Caminho Niemeyer, em Niterói. O cenário é lindo, o teatro é lindo, o repertório não fica atrás, e a garotada também. Todo mundo muito lindo, lindo e belo. Então, assim, vem aí porque a gente vai ter uma surpresa nesse dia, que eu garanto que quem for vai ficar marcado na memória. E no final de semana seguinte, dia 18 de maio, aqui na Barra, no Teatro dos Grandes Atores, ambos os concertos às 11 horas, tá? Dia 11 de maio e dia 18 de maio. Conto com vocês lá. Agora, aproveitando que já fiz aqui, né? Merchan. Voltando pro tema, então a gente vai estar fechando agora, em maio, o nosso ano da pluralidade cultural. E para poder entrar na parte aí sim de mudanças climáticas e justiça ambiental, fazendo ainda 2 concertos esse ano, 1 a 2 concertos esse ano. Que legal. O primeiro ainda não tem data, mas é no Raul Cortez, provavelmente em outubro. E o segundo ainda está para definir. Né? Mas esse depois a gente fala e passa a data bonitinho. Foca aí no dia 11 e dia 18 de maio, por favor. Não, Raul Cortez, que é o Teatro de Caxias, sou de Caxias. Minha mãe falou Raul Cortez no sorrisinho, assim, esse aqui tem nem desculpa poder faltar. Do lado, gente, puxa aí pela orelha, vem assistir o concerto. Minha terrinha também. A terrinha também do Daniel, meu conterrâneo. Exatamente. E Jordan, me fala um pouquinho como é o ensaio desse novo repertório. Chama um repertório novo, como é chamar as crianças, olha, vamos ter que sair agora, vamos ter que alinhar. Como é feito isso? Então, a gente normalmente faz aquilo que o Henrique falou. A gente entrega a partitura nova e faz uma leitura da música inteira. Caramba. Seja o que sair. Somente se acontecer algo, sei lá, todo mundo parou de tocar e você para. Mas sim. Faz uma leitura da música inteira pro pessoal conhecer também o arranjo. Porque como são os arranjos feitos, maior parte por ele. E alguns por mim, às vezes a gente coloca coisas que não estão na música original. Então os alunos precisam ouvir, se adaptar, saber o que tem no arranjo, para depois então a gente separar naipes, para ir trabalhando partes que deram problema, partes que são difíceis. E normalmente a gente faz assim, primeira parte, vê tudo. O arranjo é assim, nessa parte tem um bolero, como a gente tem no Asa Branca. No Asa Branca. Aí, ó, spoiler. Já falou a música da Tá soltando repertório, pessoal. Mas vai ser só isso também. Vai pegando um spoiler, ó, que a gente, é um baião
que no meio a gente tem um bolero. Não tem isso na música original. tem. Então a gente foi passando tudo. O aluno que ouviu pela primeira vez ficou, opa. Pô, que Sabe? maneiro. Vocês Não, fazem- engraçado é que, tipo, na partitura do Henrique tá assim, asa branca com algumas variações. Aí a gente fica zoando No lá que- título? Aham. Exatamente. Muito bom. Aí a gente fica zoando assim, não é algumas não, são todas as variações. Quem for na nossa apresentação vai ver, hein? Tá bem legal essa asa branca. Pô, que maneiro, cara. E como é quando tu pega o repertório novo pra ensaiar? Tem dificuldade? Ou você já leva tranquilo? Ah, tranquilo. Cara, o repertório, às vezes, a gente tem algumas dúvidas, assim como qualquer coisa que a gente pega nova, assim. E isso, eu acho que fica mais fácil quando tem um maestro tão bom quanto é o Henrique, né? Aí, mas é um elogio, O hein? trabalho fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. E também a gente separa em naipes. Aí, vamos lá, tem o grupo das cordas e o grupo dos metais. Aí separa as salas, passa só os metais, passa só as cordas. Com isso fica mais fácil, porque tu já não trabalha com todo mundo, trabalha com um grupo menor, aí já vai pulindo algumas coisas aqui, pulindo as outras ali, e depois no final a gente junta tudo. Aí se der bom, deu, se não deu, aí é no próximo ensaio. Aí, pô, é muito legal isso que... E eu acho isso uma coisa muito legal, que ao decorrer do tempo a gente foi pegando as músicas mais rápidas, as novas. Que antigamente aparecia uma música nova, a gente demorava 1-2 meses pra terminar a música. Hoje tem música que a gente pegou no mesmo ensaio e já deixou pronta. Caramba! Aí tu verdade, vê que isso Pô, é isso é o maneiro. o crescimento do grupo todo. Isso que é bom Então- ter Uhum. a gente acompanhar essa evolução do grupo. Exatamente. Porque, realmente, no início, como ele falou no primeiro ensaio, a gente leu 4 compassos. Hoje em dia, a gente pega uma música nova, a gente consegue ler do início até o fim, Caramba, na que primeira maneiro, cara. passada. Uhum. E é muito bom ver que o grupo realmente evoluiu, sabe? Bastante, né? Em 3 anos a gente conseguir fazer isso. Não, e todo mundo é muito novo, né? Eu vejo assim, Daniel muito novo. Sim, todos muito novos e com pouco tempo de instrumento no início. E né? tem muita gente mais nova que eu, tocando com 12 anos, então... o pessoal... 12 e- anos? 12 Sim. anos. E tu vê que o pessoal, ele... foi o grupo todo que cresceu, não é só um ou outro. Foi todo mundo que cresceu junto e isso é muito legal, porque agora a gente já não é mais uma orquestra, uma família. Pô, que bonito isso. Não, ele falou 12 anos, eu tenho 28. Eu tô atrasado só 16 anos. Mas dá tempo. Dá tempo. Dá tempo, Sempre dá. Ano que vem, eu acho, você vai Entra- ver lá entra tocando no polo. violoncelo. Vou pegar o lugar do Não, Daniel. não, tem que entrar no polo. Entrou no polo ainda, tem que entrar Tem no polo. 6 meses de polo, hein? 6 meses de polo. Dá tempo, ainda tem. Vai fazer a audição. Mas aí, assim, a gente falou das coisas dos arranjos, né? Eu acho que aí, voltando até pro nosso tema aqui principal, né? Que é como se forma uma orquestra social. Sim, sim. Eu acho que, inclusive, essa parte da escrita, a gente chama de escrita quando a gente escreve os arranjos. Em alguns casos, como eu já fiz composições, tem que se pensar muito nesses alunos para que a gente não os assuste e os afaste. Sim. Sabe? Assim, tem que é um trabalho de cativar o tempo todo, né? De fazer o que eles tenham vontade de estar ali. Toda quarta e sábado são nossos dias de ensaio. Então, quando eu escrevo um arranjo, eu peço pro Jordão escrever, ou agora que o Daniel também vai escrever um arranjo pela primeira vez aí no grupo, Que né? legal. É importante isso. Quando ele pediu, vai. Eu vendi minha alma pro Henrique, aí ele me deu aula de graça de Eu falo arranjo. que quando ele vê assim, não, eu aceito trabalhar pra você com alguma coisa. Eu falei, tá bom então. Aí eu falo assim, vendeu a alma é minha. A alma é minha. Né? Então, assim, tem que ser tudo bem pensado para que você não assuste aquele aluno, sabe? Sim. Assim, que ele gosta do que ele tá tocando e tem vontade de continuar tocando o que ele tá tocando, né? Não que a gente acerte o tempo todo, aí a gente fala um pouquinho até pra entender no que precisa melhorar. Mas quando você tem essa visão, essa cabeça de que entende o grupo que você tem ali, você consegue resultados como esse mais rápido, né? De pegar um arranjo que você constrói e no ensaio você vai do início ao fim. Coisa que se você não tiver essa preocupação, você bota um ensaio lá, a gente fica mesmo hoje pode travar em 4 compassos de novo, não sai daquilo ali Sim, tão sim. cedo. Tem que parar para explicar aqueles 4 compassos para que a música volte a fluir, sabe? A gente pensa muito na fluidez do trabalho, isso é muito importante dizer. A fluidez ela é essencial, porque é isso, tem que passar por uma sensação de que ele pode tocar. Assim, depende do nível que ele tem, pode estar mais Eles são avançado. capazes de tocar, né? Exatamente, Isso é o legal. grupo pode tocar. Pode ser que um naipe determinado não tenha aquele, que é raro de ter, né? Tem um nível muito heterogêneo, assim, técnico da galera. Então, um que toca mais, outro que toca menos, e fazem parte do mesmo instrumento. Então, eu falo com isso, assim, já que você tem mais facilidade, ajuda o colega que tem mais dificuldade. Legal. Entendeu? Para que a gente ouça o grupo suando, não você e mais ninguém, né? Então, esse lado social ele é muito importante para um trabalho como esse. Porque o que eu falo e sempre digo, num projeto social, o que prende os alunos no projeto é a vontade deles de estarem lá. Não tem nada que prenda, não é o instrumento,
sabe? Não é, às vezes, sei lá, como alguns casos, uma bolsa, uma aporte financeira, porque se a criança não gosta, ela não vai ficar, ela vai sumir. Exatamente. Ela vai dar, vai evadir, né? Que é o termo correto quando a gente trabalha com projetos. Então, a gente tem que sempre pensar em como eu vou fazer com que aquela criança venha no próximo ensaio, sabe? Isso é muito E que ela importante. venha no outro, e no outro. E aí ela tenha prazer de vir a todos os ensaios. Quem sabe, assim, hoje, a nossa Orquestra Jovem da Guanabara não tem esse nome à toa. É porque, apesar de nossos ensaios serem no centro da cidade, o ensaio de quarta e sábado, os nossos alunos eles vêm do entorno da Baía de Guanabara. Então, quem é do Rio de Janeiro sabe que, assim, o entorno da Bahia tem lugar relativamente perto como Niterói e tem lugar muito longe como Magé. E nós temos alunos dos dois lados da coisa, sabe? E eles vêm, sabe? Descem lá de Magé, Guapimirim, né? Ao invés de ir pra Teresópolis curtir, vem pro ensaio, vem pro ensaio, sabe? E eu fico muito feliz quando tem essa galera no ensaio. Então, eu a todo momento me preocupo com o bem-estar deles nesse trabalho nosso, que eu acho que é o mais importante. Que aí com isso eu posso fazer o que eu quiser de repertório. Que eu falo, rapaz, eu sou doido. E eles compram minha loucura, então tá tudo certo. Então Por isso que a gente faz o que a gente faz, sabe? E às vezes até consegue passar uma ideia de que a gente é uma orquestra mais avançada do que a gente realmente é. E não tem elogio maior para um trabalho de base como esse, parecer que é mais avançado do que a gente realmente é, sabe? Então é isso. Acho que quando a gente fala de orquestra social, hoje não tem como se formar uma orquestra social, tem aquela parte que a gente falou do início, Sim. né? De que um trabalho não começa já na orquestra, começa lá nos polos, nos ensinamentos do instrumento e da teoria musical, que aí vem para essa parte da prática de conjunto, onde, para chegar aqui, tem esse outro lado da moeda, que é a parte da criação musical, que a gente chama, que são os arranjos, as composições, adaptações, se forem o caso, que são pensadas para que funcionem bem naquele grupo, sabe? E acho que isso é o mais importante e o diferencial num trabalho como esse. Ô Henrique, isso também é um grande desafio para você, né? É ter que escrever e adaptar pensando no grupo, nas limitações de todo o grupo e tu pegar uma música assim que tem muitas dificuldades ali e tu ter que adaptar para o pessoal conseguir tocar e tu conseguir ouvir a mesma coisa da música original. Exatamente. tem adaptação? Tem, por que exemplo, legal. no próximo lá, no repertório de 2022, o nosso desafio foi a música do Gonzaguinha, né? Que é uma música linda, maravilhosa. Mas como é que eu peguei as crianças que têm 6 meses do instrumento e botar pra tocar samba? Tudo no gingado, tudo sincopado, assim, nada, tudo quebrado. E as crianças ali batendo cabeça, tadinha. Eu falei, meu Deus, como é que foi as crianças tocar samba? E aí eu tive uma jogada, assim, muito sutil, né? Que foi o quê? Eu escrevi o que a gente chama de escrita quadrada. Quando você escreve, tipo assim, você escreve assim, swing, escreve tudo retão, sim. né? Você fala assim, nossa, isso aqui é samba, até aquele bug mental. Escrevi tudo quadrado. E aí eu pedi para o pessoal da percussão e o Jordano piano botar, que a gente chama de uma pausa de semicolcheia antes. Então eu desloquei a base para parecer que quem tava swingando era a orquestra. E não era. E aí Cara, que maneiro. E aí o que a gente ouvia na resultado sonoro era o samba. Sim. Por causa dessa sutileza que eu botei num momento Esse muito pontinho, específico, né? que aí quem tava errado, entre aspas, era a base, mas fez a orquestra parecer que tava tocando samba. Por conta disso. Maneiro. Assim, foi uma loucura que eu tive lá. Eu falei, e se eu fizer isso? Daqui é coisa aqui de pensamento intrusivo? Esse deu certo pelo menos. Ouviu e deu certo. Eu falei, vou tentar pelo menos. Vai que dá bom. Pelo menos quem vai segurar esse é quem tá mais avançado. E aí tocamos o samba. E deu certo. Deu certo. Que legal, deu super cara. certo. Né? E lindo, assim. Ficou bem lindo, assim. Ficou bem legal. E super funcionou. Hoje eu consigo fazer isso com mais tranquilidade, que a gente foi amadurecendo, sabe? Mas estamos já pensando em mecanismos de trazer o resultado rápido. Então tem ensaio que eu chego lá, por exemplo, quando a gente tocou o tema de filme, tinha o tema dos Vingadores, né? Muito bom. Esse tema assim, né? Aí eu cheguei no ensaio, falei assim, como é que eu vou ensinar isso para as crianças? Que era o nosso segundo ano, já meteu um tema de filme assim, complexo negócio, né? Que tinha um movimento e tal, o pessoal dando a vida. Eu acho melhor falar disso aí. Chegou lá no ensaio. Conta lá, Daniel. Chegou lá no ensaio, a gente tranquilão falou assim: ô Henrique, pessoal, bora formar pro ensaio. Aí formou, ele do nada. Eu vou tomar laranjada de limão. De limão, laranjada de limão. De limão, laranjada de limão. De limão. E a gente falou assim, o que é isso aí, ô Henrique, tá maluco? E é o ritmo, né, dos Vingadores. E ele repetiu, eu vou tomar... Aí ele pediu pro pessoal começar a cantar. E todo mundo começou, eu vou tomar laranjada de limão. Aí ele falou assim, agora todo mundo fazendo ré. Aí tá, tadadá, tadadá. Aí fez, agora vocês vão tocar a corda dupla e mantendo o ré e mudando a outra nota. Aí começou,
Tararam, tararararam, tararam, Caraca, então tararam. um jeito lúdico. Aham. Exatamente. Exato. Muito. Que legal, Então, cara. e a gente achando que o Henrique tava doido lá, cantando do nada no meio Então, do o ensaio. maestro hoje enlouqueceu. Não, vamos fazer, mas tem uma explicação por quê, assim, como eu falei, eu também venho de projeto social, então eu sei que muitos dos instrumentistas de corda passam pelo processo chamado laranjada doce, que é chamado laranjada doce, aí tocando isso lá nas cordas. Aham. Aí eu lembrei disso e falei, e se eu inventar uma laranjada de limão? Aí o negócio deu certo, aí saiu. Em um ensaio levantamos Cara, que maneiro, a cara. base do Vingadores, deu super certo, é um dos melhores arranjos que a gente tem, inclusive, dessa época, sabe? E aí depois disso a gente fez outro tema, que aí a gente brincou até com o nome de cidade, né, que muitos deles são de Itaboraí, aí tinha um sertanejo lá que a gente fazia, e aí tinha a parte da metalheira que eles estavam perdidos no ritmo, né? Uhum. Aí eu falei, canta comigo aqui, ó. Itaboraí. Aí cantaram, agora toca. Pá, pá, tá, tará. É só certinho, botamos no Caraca, no legal. dedo, Não, um jeito sabe? lúdico. Exatamente, sabe? Então, a gente Brincando, brinca muito com conseguiu isso. passar um arranjo. Caraca, isso é muito legal, cara, de saber. E assim, a gente ganha muito tempo com isso, se torna mais eficiente nossos ensaios, Sim, sabe? E os alunos assim, pô, somos capazes de tocar. Sabe? Isso é o mais legal. Eu acho que é o que dá aquele... Aquele fôlego, né? exatamente. Vai Assim, dar nossa, certo. deu certo, sabe? Assim, tá dando certo. Isso é muito legal. Tem algum concerto pra vocês que é mais marcante? Ah, esse concerto aqui foi marcante por conta disso. Olha, eu acho que eu falo por muitos aqui que o concerto mais marcante do nosso início foi o da Sala Cecília Meirelles. Ô, rapaz. Com toda certeza. Que a gente tava. Foi bem no início assim, e caramba, a gente vai tocar na Sala Cecília Meirelles, todo mundo muito novo. E a gente tava fazendo repertório de filme, né? Ele tava mesclando, né? Foi os Mesclando. dois, foi Uhum. no meio ali, entre o final de um repertório e o início do outro. Inclusive essa foto é de lá. Essa foto foto aí é de lá. aqui é de lá. Essa foto linda aí. Então acho que esse é com toda certeza, um dos concertos mais marcantes que a gente já fez. Sério. Tanto pelo local, que é uma sala de concerto muito famosa, Uhum. quanto por nós, que estávamos tão no início e a gente já teve a oportunidade de se Verdade, apresentar né? aí. Pô, Tem e orquestra que nunca tocou lá, talvez. É, e a Não. gente, com menos de um ano, tocar na sala, assim, com a melhor acústica da América Latina, pô, é absurdo. Isso eu não sabia não, que Sim, legal. a sala com uma das Sim. melhores Pô, tirou onda acústicas da vocês. América Ah, Latina. a sala Cecília Meirelles é renomadíssima. E como é tocar lá? Pô, cara, é totalmente diferente. Parece que o que você toca um pouquinho soa pra caramba e o que você toca pra caramba também soa um tiquinho. Então é tudo muito diferente. E lá na hora que a gente começou, ficou tudo meio deslocado, assim. Mas com o tempo a gente foi passando e foi acostumando com a sala e, pô, foi incrível. Pergunta, a sala que toca assim, ela muda talvez o som da orquestra? Muda. Tem isso? Muito, Com muito. toda certeza. É porque assim, essa é a parte da acústica, né? Então assim, se a sala tem uma acústica ruim, ela vai interferir muito no som da orquestra. Muito, né? Então, por exemplo, a gente nunca pode tocar uma música com muito swing, muito ritmada, samba, uma coisa assim, tudo numa catedral. Você não vai ouvir nada. Porque o som Sério? vai dar um porque reverb. a acústica da catedral, qualquer coisa que você faça Sim. sabe assim? Então Caraca, fica tudo. verdade. Aí você não ouve nada. Você vai ver só os ataquezinhos e o negócio que começa a ficar tudo embolado. E por isso também que fica lindo música coral que ele Exatamente. Porque essa beneficia Cresce, disso. né? Sim, fica Essa maravilhoso. beneficia disso, porque como é tudo muito longo e tal, e antigamente ainda era pior, assim, tinha umas, a gente chama de pedal, né? O que é pedal? Quando você segura uma nota eternamente, assim. Sei lá, assim, 30 segundos, 40 segundos segurando uma nota. Pô. Sabe? Na catedral era fácil, assim, se acabar suar, você saía sutil e voltava mais sutil ainda, ninguém ouvia Sim, sim. a transição entre uma coisa e outra. Então, assim, que chama de reverberação, né? Essa parte da acústica. Então, mas isso pra música instrumental é o ó. Mas atrapalha que só Jesus, a gente não consegue ouvir nada. E às vezes eu falo assim, fulano, toca não sei o quê, vai se embolar tudo, não sei o quê. Não ouve nada, sabe? Daniel, Por outro lado, também quando a sala chama de sala muito... Essa a gente chama de sala molhada, né? Que é muita reverberação. Então, posto que é a sala muito seca. Por exemplo, esse estúdio ele é mais seco. Vocês ouvem aqui com clareza. Eu parei de falar, o som acaba. Quando a sala é muito seca, ela também atrapalha porque, tipo assim, o som morre ali, tipo assim. Só uma coisa assim, Ah, tá. ele cai e não chega até você, geralmente, sabe? Sim, e quanto sim. mais seca, pior é, porque não reverbera pelo espaço, Sim. né? Então, aí, a Cecília Meirelles é uma sala feita para concerto. Isso quer dizer que a acústica dela é pensada para ter concertos ali. Então, ela tem uma acústica que fala assim, você pode tocar que eu dou conta do recado de levar o som até lá atrás. Fica tranquilo. Pô, que legal. Sabe? Então, às vezes, assim, pode ser piano solo, você vai ouvir na última cadeira. Entendeu? Pode ser uma orquestra sinfônica, você vai ouvir aquele terceiro trompete lá atrás, você vai ouvir lá na última cadeira também. Porque a sala tem esse preparo.
para poder Sim, jogar sim. o som uniforme para dentro da plateia e que todo mundo possa ouvir tudo que tá acontecendo, sabe? Então por isso que ela tem uma das melhores acústicas assim legal, da América você não sabia, Latina, não. sabe? Porque é isso, ela é preparada para você ouvir um concerto como tem que ser ouvido, como se estivesse com fone de ouvido, ouvindo cada detalhe. Tô na primeira sabe? fileira e na última. Exatamente, você vai Caramba, ter que a legal experiência isso. muito parecida, né? É que entre nós, assim, na primeira você vai ver muita perna de maestro. Não, Né? Porque fora isso, o som vai estar ótimo, sabe? Então esse preparo é importante. Então nossa sala de ensaio hoje é uma sala que, assim, ela não é tão seca, mas também não reverbera tanto. Então, assim, pra gente ensaiar funciona bem, Funciona. sabe? Então a gente consegue ouvir minimamente tudo. Mas é óbvio, se a gente for tocar num outro espaço, o que a gente faz é chegar lá e faz o que a gente chama de ambientação. A gente chega, toca alguma coisa para entender como aquela sala responde e como chega pro público, né? Então, quando a gente for fazer os concertos do dia 11 de maio, dia 18 de maio, às 11 horas, aproveitando aqui, Muito bom, muito bom. dia 11 no Teatro Popular de Niemeyer e dia 18 no Teatro de Grandes Atores. Tá, voltando pra cá. Às 11 horas, hein? Às 11 horas. Às 11 horas. Então, a gente vai chegar, né? Vai ajeitar o que tiver que ajeitar e vamos pro palco para poder fazer a ambientação. Entender o que precisa ser ajustado, o que precisa ser microfonado, que às vezes você não precisa nem microfonar de tão boa que é a sala. Caramba. Essa é uma. Não precisa microfonar nada. Porque ela faz o som chegar com toda a qualidade dos instrumentos, né? Tanto que esse concerto não foi microfonado, ele foi totalmente acústico, né? Na verdade. E a gente precisa entender aquele espaço e ver se precisa de alguma adaptação naquele espaço, com microfone, com o que chama de rebatedor, que é umas paredes assim de gesso que você coloca, né? Uma coisa para poder rebater legal. o som, né? Para poder melhorar o som para a orquestra e para a plateia, sabe? Então esse cuidado é importante, porque às vezes você faz um concerto lindo. Chega num lugar que a acústica é ruim, o concerto ficou horroroso. Caramba, E que leva a e não culpa, ponto da orquestra. e que leva a culpa não é a acústica, é a orquestra, é o maestro. Nossa, isso é muito ruim, sabe? Assim, tem esse tipo de coisa, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado para poder não atrapalhar o Sim, resultado sim. sonoro, né? Não, legal, legal. Tu falou, tu mostrou a foto aqui, falou que sala que se lembra eles. A gente tem fotos aqui. A produção consegue colocar a foto aqui? Pra vocês comentarem, ó. Essa aí foi lá em Campos de Goytacazes, nossa primeira viagem, inclusive, que a gente fez com a orquestra completa. Pô, que legal. Que eram 4 horas de viagem para poder chegar lá com a galerinha, tocar. E fomos um dos grupos mais ovacionados nesse dia, assim. Só pra gente entender, esse foi um dia que, assim, várias orquestras tocaram concertos completos. Então, cada orquestra tocando quase 1 hora. Eita. A gente era uma das últimas, se eu não me engano. Eu acho que era penúltima, antepenúltima. Antepenúltima. Então, assim, o pessoal tava cansado. Isso que é uma porque... pena, tava cansado, né? O pessoal tava cansado, saturado de tanta orquestra, assim. Até porque... É aquilo, assim, você tem um evento como esse, você tem que tomar muito cuidado com o repertório que você leva. Porque senão, assim, Sim. o pessoal não vai nem lembrar de você, vai lembrar de você de uma forma negativa. Esse aí, o pessoal tá cansado, a gente chegou, subiu no palco. Quando a gente começou a tocar, rapaz... Animou Nosso todo mundo. repertório, que a gente tá com o repertório já do pluralidade cultural misturado com o de cinema. Sim, Não, sim. nossa, o pessoal foi a loucura. Fizeram até aquela coisa do flash de celular. Aham. Sim, na parte sim. sertaneja assim passando. Sim. E foi natural, fizeram. Aí isso tudo assim tocando. Caraca, tá maneiro. Eu não podia virar, que eu sou maestro, né? Sim, tu não pode. Eu fico de costa. Fiquei que tá maneiro, que eu não vi, não podia. Aí assim, aí depois quando eu vi o vídeo, foi lindo demais. Assim, É um lindo vídeo. pessoal cantando Pô, que junto. maneiro. O pessoal muito lindo, amou muito Evidência. lindo. Foi Evidência, Ah, pô, o pessoal... exatamente. É o hino, é quase o hino do Brasil. o hino, por exemplo. exatamente. Então esse aí foi o Exatamente. nosso encontro de orquestras do Sudeste brasileiro. Assim, foi um evento muito legal com várias orquestras. Eles amaram, assim, uma viagem muito legal. A gente foi pra um rodízio de pizza depois, maravilhoso, rapaz. O rodízio de pizza veio até a gente, maravilhoso. Foi uma viagem incrível, assim. Os pais foram nos assistir Que legal, por conta legal. própria. Pegaram o mas carro não sem foram combinar. vocês? Não Que podia. legal. Quando a gente estava cheio, né? Sim, sim. Então a gente foi por conta própria poder assistir esse momento, né? E ver os pais lá também acompanhando, sabe? Porque é isso, é Campos de Goytacazes. A gente tá na capital do Rio de Janeiro. Então umas 3, 4 É um horas de pedaço. viagem. Eles combinaram e foram, foi muito legal. Pô, que legal, muito cara. legal. Tem mais foto aí, eu acho. Deixa eu ver. A próxima foto. Aí, Essa essa foto Cecília é Meirelles. Meirelles. Essa foto Lindíssima. é linda. Nossa. Essa foto é linda. Caraca. Aí ali, esse aqui na direita aqui é o nosso Vanderlei, querido amigo da Nova Sinfonia, que foi lá dar um suporte na percussão. Mas aqui é a nossa galerinha, jogando piano lá Jordano da no canto. Cecília. Tava nervoso, tadinho. O piano quase toca sozinho. Tava nervoso? Pô, acho que eu nunca toquei um piano tão bom na minha vida. O negócio é... Esse é o de cauda? Piano de cauda? É Ou piano não? de cauda, exatamente. Caraca, que E aí a gente tocando aí no concerto. Foi um evento da Petrobras, eu não lembro exatamente o nome, mas convidaram a gente pra poder ser a orquestra do evento. Foi bem muito legal. Então vocês fizeram todo o som do evento, da orquestra de vocês. Exatamente. Que legal, cara. Tem mais fotos, pessoal? Olha lá o mestre. Tá, esse aí é o ali. Gessuá Ó, mas e o ali, ó. Daniel ali. O Daniel tá o quê? 16 ali? É, tá com 16, 17. 16, né? Caraca, que legal. Pode ir passando.
Aí, ó, Jordão. Feliz da vida. Toquei no piano da Cecília. Não, mas vê, essa aí é porque é foto, é parada, mas tava dançando pra caraca aí. Não falam isso daí, eu dança, né? Em concerto. Ah, então não esse aí mais. era o... Foi só esse era no o rap da primeiro ano. felicidade. Esse era o rap da felicidade, que é onde ele dança. Lançou o passinho. Não, mas esse empolga. Quase Lança eu o tirei aqui esse- passinho. Eu tenho que só... Calma, Jordão. Mas foi só Se no deixar, primeiro ele ano. tira até a roupa. Não acontece mais, não acontece mais. Pode passar. E aí, no final do concerto já, esse aplaudido. Esse rapaz aqui, não sei se a gente tem foto dele, aqui perto do Jordão, aqui com a folha na mão. Sim. Ele era o cerimonialista, né? Então a gente tem uma tradição, quem tá lá perto rege. Aí ele pegou pra reger, lembra qual foi a música que ele regeu? Não foi rap, não? Eu acho que foi o Rap da Felicidade. Ele pegou pra reger a música e compreendentado serinho em reger. Eu falei, caraca, bicho. E foi certinho? Foi certinho. Eu expliquei maneiro. assim, vai assim, assim, assim. Pegou. Começou e ele foi, regeu lindamente. Foi bem legal esse concerto. Vê se tem mais fotos. Essa é a nossa Foi casa. ensaio aberto. Foi o nosso primeiro ensaio aberto. Esse aí foi o nosso primeiro ensaio aberto. Foi que legal. em dezembro de 22, se eu não me engano. Tava com os 4 violoncelos? Tava Tava, violoncelos, Daniel novinho. né? E Pessoal aí a todo galerinha... arrumadão. Olha o Gustavo. Uma parte dela já não tá mais, mas aí... Boa, uma galerinha boa. Nosso Primeiro ensaio de aberto. vocês? Primeiro ensaio Primeiro aberto, ensaio lá no aberto. Caluste. Que maneiro. Esse aí foi no... Deixa eu ver se eu lembro onde que No era. Teatro do Grandes Achei Atores. Grandes Foi agora, Atores. foi agora. Grandes atores. Foi o último concerto de vocês? Não, esse foi um dos É. primeiros. Isso aqui, né? Foi o É primeiro, verdade, foi o verdade. primeiro. É Aqui, verdade, né? verdade, Foi o verdade. Foi um dos primeiros concertos que a gente primeiro. fez. Foi o primeiro concerto? É. Desse... Se não, o primeiro foi um dos primeiros. É, do repertório do... É, foi em janeiro, Maneiro. depois do ensaio aberto. Que maneiro, que maneiro. Vê se tem mais fotos. Esse aí já é o segundo? O Cineon não, o Cineon já é o terceiro, né? É o terceiro concerto, eu tava de cabelo. É. Eu tava de trança branca. Caio na bateria. É, Maria Vitória tá Esse ali, aí é linda. de plural. Quê? Maria Vitória tá ali, linda. Maria Vitória tem uma coisa aí. Tem uma coisa aí também. É pluralidade cultural já. Esse aí é o Concertista no Brasil, que é o que a gente vai fazer agora. Dia 11 de maio. E dia 18. E dia 18, dia 11 de maio, às 11 horas, dia 18 também. Dia 11 no Teatro Popular de Caninha Maia, em Niterói. E dia 18 no Teatro dos Grandes Atores. Aproveitando. Sempre aproveitar pra poder largar. Olha lá. Tem outra foto? Esse aí também, o concerto. Tem concerto, né? Opa! Daniel, quem é essa pessoa aí, Daniel? Falei que tem uma foto pra se Pô, explicar. essa pessoa aí, ela é incrível, inteligente, esforçada. A mão dele tremendo, ó. A mão dele tremendo. Linda, linda, maravilhosa, meu amor. Ó, coisa linda. Eu coloquei essa foto só pro Daniel falar. Beijão, Maria. Tem mais fotos? Acho que acabou, acho. Isso aí foi no Teatro Imperator. É. Esse aí foi o que a gente fez o primeiro concerto do tema de filmes. De né? cinema e Direitos direitos humanos. Esse concerto também Foi foi até um muito legal que muito lá no legal. telão tava passando as cenas dos filmes que a gente tava Sério? tocando. E eu só fui me dar conta quando terminou o concerto. Eu falei, É, tava sabia. passando mesmo? Não, porque eu tava tão compreendado com a orquestra que eu esqueci de olhar pra cima. Então eu não vi. Assim, eu tinha as perguntas na mão, tava passando no telão. Sim, eu sim. devia ter olhado pro telão o tempo todo. Aí tava regendo, né? Fazendo tudo, regendo e passando assim. E o pior, que eu tava achando mais engraçado é que ele tava fazendo uma charada dos filmes. E tipo, ele tava fazendo a charada dos filmes e o filme tava lá em cima. Aí falou assim, Vingadores. Aí ele, pessoal, qual será a próxima música? Aí tá lá grandão, Vingadores. Não, Henrique, pô, o pessoal pegou mesmo, né? Pô, Em cima. O pessoal tá aqui, o pessoal tá tinindo lá nos filmes. É só olhar pra trás, né? Mas tudo bem. Vê se tem mais fotos. Esse também, foi o final do tudo concerto. bem. Ih, quem é esse aqui? Aí. Ih, rapaz, quem tá lá? Pô, isso foi aonde? Esse aí tem o Imperator. Também no Imperator. Ou foi no final ou foi antes de começar. Nós foi no final. Foi no Foi no final, final, foi no Foi no final. final, né? Caramba, que maneiro. Tem mais foto? Ih, Olha essa galerinha, isso A aí, ó. primeira foto. Rapaz, isso Nossa. aí. Até o Jordão tinha mais cabelo ainda lá. Ali, tinha ó. mais cabelo. Isso aí foi uma das primeiras fotos que a gente fez com a E lá orquestra. no ensaio, né? É isso, lá no lá no Caluche. Caluche, ó. Caio pequenininho, ó. Tu é maior do que ele. Aham. Que lá Ai, esse nostalgia. Daniel. Ah, Daniel lá atrás. nostalgia. Agora tá tudo grandão já. Caramba, que maneiro. Eu acho que acabou as fotos, não sei. Acabou. Acabou. Nossa, Pessoal, recordar. A gente muito tá bom. chegando agora no finalzinho do nosso podcast. Eu quero que cada um fale um pouquinho. Faça um pedido ou quer falar uma coisa sobre que a gente não falou até agora. Vou passar pra cada um, tá bom, Daniel? Você começa. E eu começo? Vai lá. Surpreender, pra começar contigo. Pô, eu tô muito feliz que a gente agora já tá montando o repertório de mudanças climáticas. Eu acho que é um repertório muito importante, também bem diversificado, que tem bastante coisa. Eu acho que o pessoal vai gostar. E quero agradecer por fazer parte desse grupo há 3 anos, vai completar 3 anos agora. E
a gente tinha falado antes de inspiração, ser aluno e depois ser professor, é uma grande inspiração ter o Henrique como professor e depois espero um dia trabalhar ao lado dele também como regendo alguma orquestra e agora fazendo um arranjo, que eu estou fazendo aula de arranjo com o Henrique. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço muito por fazer parte. Pô, que legal. Jordão, agora? Acho que acima de tudo eu desejo que a Jovem da Guanabara tenha muitos anos ainda. Que a gente continue aí tendo muitos alunos como o Daniel e muitos outros que façam música, que gostem de fazer música e que foquem nisso e que consigam outros locais. Claro que quem não quiser seguir música a gente entende totalmente, isso não é problema, mas é muito bom quando a gente vê que os alunos estão se inspirando e continuando esse trajeto, sabe? Ver um aluno como ele que quer se tornar professor, e eu já estive no lugar dele, e agora também sou um dos professores, é maravilhoso, é muito bom, e me inspira muito, me orgulha muito saber que o trabalho é contínuo, né? Que sempre Sim. vai ter alguém se inspirando e sempre vai ter alguém que é inspiração e que é importante sempre fazer um bom trabalho. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Henrique? Bom, se me permite, eu vou falar olhando pra câmera. Ali. Não, assim, porque assim, a mensagem assim, que tem a ver com como eu cheguei até aqui, né? Se eu tô onde eu estou hoje. Foi todo um caminho a ser percorrido, né? Começando em projetos como esse, que a gente faz parte, né? Nosso querido Diego na parte de comunicação, a gente aqui como equipe, Daniel como beneficiado nesse momento, mas agora já também fazendo essa transição para quem sabe um dia, né? Se tornar um colega de trabalho, sabe? Monitor da orquestra. Mas assim, eu acho que a vida ela é feita de oportunidades. Se eu tô aqui nesse cargo de maestro, né, arranjador, se hoje eu curso doutorado em música, né, que a gente não falou muito sobre fase de estudo, mas assim, estamos aqui hoje graduados, pós-graduados, né, no processo também de quem sabe ser mais um graduado. Acho que é tudo uma questão de oportunidade. Então, assim, dê oportunidade para as pessoas. Porque eu acho que nós aqui, brasileiros, temos muitos talentos, que às vezes não se afloram porque não tem oportunidade, sabe? E aí a pessoa não consegue seguir. Se hoje nós falamos outras línguas, né? Hoje falo inglês, me viro no inglês, estudo um francês, é também uma oportunidade que eu tive, sabe? Se hoje eu tô onde eu queria estar, é porque eu tive muitas oportunidades. E também corri atrás, que foi o que o Jordan falou. A gente tem que fazer a nossa parte. Estudar, né? Nos preparar. Que é aquilo. A oportunidade vem, se você não estiver pronto, e sabe-se lá quando é que vai vir a outra. Mais raro que cometa Halley, né? Passando por aqui. Então, se você tiver como, dê oportunidade para alguém, sabe? Pode ser um incentivo, assim, vai lá, você consegue. Se você puder de alguma outra forma também, né? Alguma coisa mais material, mais concreta, mas da forma que você puder. Só nunca faça com que a pessoa, desanime a pessoa, porque a pior coisa que a gente pode fazer é desanimar alguém de chegar a algum lugar, sabe? E é isso. O mundo é feito de oportunidades, sabe, queridos? Então, para mim é um prazer estar aqui hoje falando como maestro, sabe? Alguém que já foi aluno, que olhou e brilhou também de ver alguém como referência lá atrás e falar, vou seguir por esse caminho. Alguém que já foi assistente, sabe? Mas nem por isso parei, continuei estudando para poder chegar a ser titular como eu sou hoje. E que depender de mim, vocês dois que estão aqui hoje, vão muito além, sabe? Porque barreiras existem, mas o que eu puder fazer para vocês, para a OJG, para nossos alunos, não precisem passar pelas barreiras que nós passamos muitas vezes, né, no nosso dia a dia, eu faço, sem pensar duas vezes. A nossa galerinha, Diego, ela é muito talentosa, sabe? Eu falo isso assim aqui do fundo do coração, né? Menso no racional, é um momento assim que eu deixo o sentimento falar mais alto, porque é um prazer fazer esse trabalho. É gratificante fazer esse trabalho, olhar para essas fotos, lembrar de cada coisa que a gente já passou em 3 anos de trabalho. E o que mais vem por aí, sabe? Mexe muito, sabe? Faz eu levantar ali toda quarta e sábado, pode estar mal que for, mas ir lá e falar assim, não, vale a pena, sabe? Então é isso. Então, oportunidades por parte de vocês, preparo
por parte da gente. Beleza? Me senti 50 anos mais velho fazendo esse discurso. E não esqueça de lembrar, dia 11 de maio, dia 18. Oscar Niemeyer no Teatro dos Grandes Muito Atores, bom. às 11 horas. Exatamente. Muito bom, Mas muito é bom. isso, eu queria dar minha vida. Pessoal, muito obrigado, tá? De verdade, cara. Eu fiz aqui esse podcast e foi muito gratificante pra mim. Ouvir de vocês, entender um pouco mais da orquestra. Eu a conheço, sou um grande fã da orquestra. E, cara, é muito bom ouvir de vocês, assim. Porque isso aqui é um podcast que eu poderia fazer muito mais robótico, mas, cara, vocês fazem tudo ficar mais leve e tudo mais bonito, sabia? Então, muito obrigado pra vocês por terem aqui. Poxa, numa terça-feira, vim pra cá fazer o podcast. Pra mim foi muito gratificante estar com vocês aqui. E, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, por ter ouvido, por ter partilhado dessa história com a gente. E até o próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, gente.